Aleluia! Glória a Deus. Você pode se sentar. Deus é bom. Diga comigo, Deus é bom. É uma das frases mais batidas, mas se lembrar da bondade de Deus é o que mantém um cristão de pé. E eu estou muito feliz de estar participando dessa conferência. A voz já vai definhando. Eu tenho pregado há muitos dias seguidos. Se você se lembrar, lembre sempre de orar por mim, pela minha família. O Senhor abriu muitas portas para a gente, tem aberto muitas portas, mas a comunidade das nações é essa igreja muito especial, que a gente não pensa duas vezes antes de vir. Mas como tem muitos dias que eu venho pregando seguido, aí a garganta dá uma rateada. Não é gripe, não é nada, é mesmo que eu não sei pregar baixinho, eu só sei berrar, né? E aí, quem sabe, né, quando eu ficar mais velho, eu fico mais, sei lá, mais metodista, mais presbiteriano, mais batista. Eu sou pastor batista, tem nada de batista em mim, né? A única coisa que eu gosto de ser batista é ser igual o João Batizador. João Batista, para mim, é a maior figura do Novo Testamento depois de Jesus, é claro. E no Velho Testamento, o cara que eu sou mais pilhado com ele é o missionário Davi. Então você tem que estudar a Bíblia para você fazer suas escolhas lá dentro dela. Quais são as histórias que você mais gosta, o que mais te toca, quem te mais mata de raiva, quem você ama mais. Você tem que ter a sua relação com a Bíblia. E você então saber personalizá-la nos seus detalhes, para a sua caminhada, para a sua história. Sempre que eu estou atravessando grandes momentos assim, eu estudo Davi e João. Davi e João. Aí o Senhor sempre fala comigo de forma muito forte. Daqui a pouquinho tem o Rodolfo, mas antes eu queria ministrar ao seu coração a palavra. Olha comigo lá em Daniel, capítulo 1. Eu queria falar sobre quem vai marcar essa geração. Quem vai marcar essa geração? Como sempre eu faço, eu vou te pedir para você abrir, mas não não fechar o texto quando a gente terminar de ler. Daniel capítulo 1, verso 1 diz assim: no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Não feche sua Bíblia, deixa ela aberta. Nós ainda vamos ler esse capítulo 1 todinho. Mas antes eu gostaria de começar falando um pouco sobre com quem Deus conta nesta hora. Você não sabe, mas eu vou te informar. Você está vivendo o momento mais eletrizante de uma pessoa estar viva é hoje. Hoje é o dia do cumprimento das maiores profecias, e você está vivo para viver e vê-las acontecer. Eu e você somos tão privilegiados. Nós temos que parar com esse saudosismo de dizer assim: eu queria ser um dos apóstolos. Eu queria ser da igreja primitiva. Ô primata, você já está vivo já. Você já está aqui numa igreja. Posso te falar uma coisa? Eu não tenho ilusão nenhuma com a igreja primitiva. Tem coisas lindas para tirar de lá? Tem. Mas se você ler 1 Coríntios, você cai para trás. Que 1 Coríntios fala que tinha coisa na igreja primitiva tão terrível quanto hoje. Então você tem que entender o momento. Diga comigo, entender o momento. Se você não entender o momento, você corre o risco de ir de chinela havaiana e bermuda para um casamento. Mas se você entende o momento, você se prepara. Quem está entendendo? Você não vai para um casamento de chinela havaiana e bermuda, porque você entendeu o momento. Então você tem que se comportar à altura do que o momento exige. Eu estou muito preocupado, por exemplo, com a seleção brasileira. A seleção brasileira, eu estou orando
para que ela passe da primeira fase na Copa do Mundo. Porque eu tenho dentro de mim, eu não sei se você sabe, que você que acompanha futebol, nunca a seleção brasileira caiu antes da primeira fase. Mas essa seleção brasileira está tão... Eu estou sentindo que a seleção brasileira não está à altura nem da Copa América, que dirá de uma Copa do Mundo. E como vai ser aqui dentro do Brasil, aí que mora o problema. Que se fosse em qualquer lugar a gente ser eliminado, também nós estamos jogando lá na Holanda, estão fazendo feio na frente dos holandeses, mas nós vamos fazer feio aqui dentro. É o momento. Está preparado para o momento? Você está preparado para o momento que você está vivendo? Nós temos que parar de esperar ocasiões especiais chegarem. Nós já estamos vivendo a ocasião especial. E a ocasião especial é hoje. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Até sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Nós estamos vivendo o momento mais louco do mundo. O que antes levava 50 anos para acontecer, 100 anos, agora acontece em 2, 3 meses. A queda de um muro de Berlim. Vou falar uma coisa aqui que você não sabe. Você sabia que a informação, o mundo na Idade Média, a informação que uma pessoa viva na Idade Média recebia durante toda a vida... Deixa eu falar de novo, porque em multidão a gente fica meio burro. A informação que uma pessoa recebia durante toda a vida na Idade Média, hoje está contida em apenas um jornal. Durante toda a vida de uma pessoa na Idade Média, ela recebia a quantidade de informações que está hoje no Correio Brasiliense. Então hoje, a gente está vendo mudanças assim, principalmente na minha área, jovens. Deixa eu explicar uma coisa para você aqui. No mundo jovem e adolescente, tudo muda de 6 em 6 meses. Mas é tudo muda. E Deus então colocou a bola na marca do pênalti para mim e para você. Porque Ele quer que eu e você sejamos as pessoas prontas para viver esse momento e para fazer história nessa hora que é a hora mais importante do mundo. Eu de verdade acredito que esses 2 olhos verdes aqui podem ver a volta de Jesus. Eu acredito. E eu acredito de verdade que se eu não vir, os meus filhos verão. Eu creio que a coisa é tão iminente, está tudo tão rápido. Nós estamos para poder ver notícia tão cabulosa na televisão. Nós estamos para assistir e ver coisas tão malucas acontecer diante dos nossos olhos, que a Bíblia diz, Jesus falando, que os homens vão tremer de medo só com o bramido das ondas do mar. Eu estive agora lá em Maceió, eu vi uma coisa que eu não acreditei. Sabe o que eu vi lá em Maceió? O calçadão principal de Maceió foi engolido pelas ondas. As ondas foram lá e engoliram o calçadão. A prefeitura fez de novo, o mar foi lá e tomou de novo. O mar falou, vocês vão ficar discutindo comigo? Eu vou aí arrancar esse negócio de novo. E agora o povo de Maceió está tudo assim, meu Deus do céu, e agora? E esse trem está vindo para cima da gente. Jesus falou, é um momento que nós estamos vivendo. Os governos da terra não sabem o que fazer. Países estão falindo. Antes falia empresa, agora falha a Grécia toda de uma vez. Portugal tudinho. Espanha, gente, eu li esses dias que o espanhol está tendo que piorar o seu currículo. Os espanhóis estão pegando o currículo e piorando, tirando os cursos, tirando que fala 3, 4 línguas, porque não tem emprego no país. Aí para conseguir subemprego, eles pioram. É esse o momento que nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo, um aumento de todo tipo de perversão, loucura. O ser humano moderno está totalmente sem rumo e a igreja está aqui. Quem será a pessoa que Deus vai usar nessa última geração? Vou perguntar de novo, quem será a pessoa que Deus vai usar nessa última geração? Deus tem os seus heróis, amém? Só que Deus tem um senso de humor, porque os heróis de Deus parecem tudo menos herói. Os caras parecem bandido, mas são herói. Quem poderia imaginar que o Lucinho ia ajudar a alimentar a multidão? É assim que Deus faz. Usa quem Ele quer. Menino, homem, flamenguista, corintiano ou mulher.
Quem ia apostar num Jeremias? Chorão. Quem ia apostar num Oséias? Casal com a prostituta. Quem ia, gente, apostar num Zaqueu? O cara era o cachoeira. Quem ia apostar em Pedro? Quem ia apostar em Paulo? Um torturador de cristão. Quem é o herói que Deus vai usar nessa geração? É você? Os heróis dessa terra são a maior mentira. Você tem que romper com o conceito de herói dos nossos dias. Eu fui criado com uma base de heróis da Marvel, da DC, muito forte. Eu tenho camisa de tudo quanto é super-herói. Eu tenho as revistinhas, eu decorei tudo. E nessa terra o maior super-herói que tem chama-se Super-Homem. Olha se vale a pena ser como Super-Homem. Olha se é o perfil de herói que Deus está procurando. O Super-Homem foi criado, largado por seus pais, e foi criado solto demais. Essa geração é assim, uma geração órfã de pai vivo. Tá aí um monte de menino. Você sabe qual que é? Um dia um repórter me perguntou: a que você deve o sucesso do seu ministério? É que você arrepia o cabelo e veste roupa? Eu falei: o sucesso do meu ministério é que os pais são os pangaré. Aí os molecados apaixonam com a gente. Não é porque a gente é nada demais, é porque tem um buraco que os pais deixaram. Super-Homem foi criado solto, menino solto. Essa geração foi assim. Outra coisa, ele tem dupla personalidade. O Super-Homem tem dupla personalidade. Ele conversa com você um negócio aqui, depois você vai falar com ele, ele fala assim: eu não lembro de nada disso. Eu fiz o quê? De manhã levanta crendo em Deus, meio-dia quer expulsar demônio, à tarde vira ateu. Dupla personalidade. Uma hora quer, uma hora não quer. Uma hora decidiu, outra hora desdecidiu. Uma hora vai, outra hora não vai. Outra coisa sobre o Super-Homem: enfrenta sempre os mesmos inimigos que sempre voltam. Nunca ele consegue matar a praga do Lex Luthor, nunca. Acho que o Lex Luthor é mais forte que o Super-Homem, porque o Super-Homem não morreu no final de episódio nenhum, mas o Lex Luthor morre, mas Jesus ora por ele, não sei o que acontece, que ele volta. O que é essa geração que tem fora? É uma geração de gente que não consegue matar seus inimigos. Está sempre caindo diante dos mesmos pecados, dos mesmos erros. É uma geração que é muito hollywoodiana, muito barulhenta, mas cheia de desvio de caráter, cheia de problema. É esse o nosso querido Super-Homem. Quarto problema do Super-Homem, qual é? Ele é solitário, tem vida sentimental destruída. Ninguém consegue se aproximar dele. Chegou-se a cogitar de que ele fosse gay. A Lois Lane nunca conseguiu arrancar nada desse homem. Tudo para ser feliz na vida sentimental. Ele é feliz? Você lê os episódios lá do Super-Homem, o cara não é feliz. Também usa cueca por cima da calça, também nunca vai conseguir nada. Eles falam que isso aí foi resultado de uma briga dele com o Chuck Norris. Eles decidiram: ó, quem perder vai usar a cueca por cima da roupa o resto da vida. Aí perdeu. Mas com Jesus eu venço até o Chuck Norris. Eu venço até o Chuck Norris, que já venceu o Super-Homem. Então aí nós estamos bonitos. O que mais? O Super-Homem tem poderes e fama e beleza que nunca o beneficiam. Tem tudo para ser feliz e não é. Não há, não sei se você sabe, não há um episódio do Super-Homem, seja no cinema, seja nos gibis, onde ele dá um sorriso. Ele não sorri. É bonito, tem tudo para ser feliz, mas não é. Na verdade, você sabe o que são os super-heróis dessa terra? Um retrato de quem eles estão tentando salvar. Ele tem dupla personalidade. É um pássaro? É um avião? Não, é um imbecil com a capa. Sexta coisa, ele não gosta de obedecer ninguém, porque sempre acha que sabe mais que os outros. Você sabe quem é sempre um dos maiores inimigos do Super-Homem? A polícia. A polícia sempre briga com o Super-Homem, porque o Super-Homem chega e faz um negócio, a polícia quer fazer de outro jeito. E ele sempre diz assim: isso é um trabalho para o Super-Homem. É uma geração que não tem nada no balaio, mas que acha que tem condições de fazer as coisas sozinho. Não, deixa comigo, meu namoro eu dou conta. Faculdade, deixa comigo. Não, eu dou conta da minha vida, eu dou conta. Não dá conta nem do nariz.
Outra coisa do super-homem: perde seus poderes diante da criptonita. Ele tem uma área na vida que quando é tocada, ele desmonta. Ninguém tem isso não, né? Você sabe qual é o assunto, você sabe qual é a área da sua vida que não está bem? Aquela que você faz carinha de gato de botas na hora que fala dela. Pastor Rick Warren diz no livro Uma Vida com Propósito: todo o assunto sobre o qual você não gosta de falar, você ainda não resolveu. O que é que a gente abre a boca para falar com você que você fala assim? Qual é o assunto que você faz? Você vira drama queen, que você vira a rainha do drama. Qual é? Qual o assunto que é a criptonita? Aonde que essa praga desse homem foi herói, gente, com esse monte de defeito? Uma pedra arrebenta o cara? Uma pedra verde vinda lá do planeta dele? Puxa. Oitavo, ele sempre perde seus argumentos e por isso resolve tudo no soco. Super-homem é o seguinte: começa a conversar, e parte para cima. Somos nós. Começa a falar, aí endoida. Gente, eu nunca vi uma geração para dar piti, para endoidar o cabeção igual essa que está aí fora aí. É uma geração que resolve no soco. Ainda mais o jovem de Brasília. O jovem de Brasília no soco ou na gasolina. Você sabia disso, né? Eu não tenho que te informar isso não, né? Foi feita a avaliação de qual o jovem mais violento do país. E o jovem brasiliense ganhou assim, disparado. Ganhou de lugares como Salvador. Ganhou da capital do assassinato no país, que é Maceió e Natal. O jovem brasiliense ele dá tiro para depois falar qual que é o seu nome mesmo, quem é você? Estou te dando a real aqui. Nono, ele não resolve os problemas das pessoas, mas ele só quebra galho. Já viu que o super-homem só quebra galho? Ele quebra galho de todo mundo e no final os problemas voltam tudo. E última coisa sobre o super-homem: não salva nem a si mesmo, que dirá os outros. Esse é o perfil. Se esse é o perfil do maior super-herói dos quadrinhos, nós temos que buscar então um outro padrão de herói para essa última geração. Você vai ter que entender que Deus vai te usar sem você ter capa, sem você ter nome, sem você ter fama, sem você ter superpoderes em alguma área. Existem os super-heróis de Deus? Sim. Deus conta com eles nessa última hora? Sim. Deus os capacita para essa última hora? Sim. Eles são desse jeito aqui? Não. A prova deles é o Christopher Reeve, que foi o cara que fez o super-homem, morreu tetraplégico, e parece que aquilo foi um sinal para toda a humanidade, que aquele homem que já foi considerado o homem mais bonito do mundo, ele morreu ali entrevado numa cama. Os heróis dessa geração estão com nada. Pega o Anderson Silva, o cara está batendo até num pensamento, só que já falou que vai aposentar agora, está velho, 37 anos. Não vai aguentar, daqui uns dias o moleque encontra ele na rua, mete a mão na cara dele, ele não faz nada, não pode fazer nada. Então você tem que mudar seu conceito. Por que muitas pessoas não oram, não se julgam capazes de servir a Deus e de fazer uma obra linda para Ele nessa última hora? Porque tem um padrão de heroísmo errôneo, é errado. Não, eu tenho que ser herói daquela maneira. Não! Eu quero te mostrar um desses heróis aqui na Bíblia, um dos caras que mais marcou a sua geração. E aí sim, eu quero te mostrar os superpoderes desse menino. Um menino chamado Daniel. Diga comigo, no capítulo 1, Daniel tinha 15 anos. Isso sempre é aproximado, tá, gente? Vira a folha aí, capítulo 2. Daniel tinha mais ou menos, sabe quantos anos? Entre 45 e 50 anos de idade. O pulo entre o capítulo 1 e o capítulo 2 é de mais de 30 anos. Foi quando ele interpretou o sonho do Nabucão lá. No capítulo 3, é o único capítulo do livro que não aparece Daniel, mas aparece a célula que ele dirigia. Era ele, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Então, ele teve que ir no McDonald's no dia, ficou só os 3 meninos. E só os caras que Daniel discipulava já era tão filé que dava conta até do rei. Que dirá se Daniel entrasse no pagode. Nessa idade, então aqui não tem Daniel. Vai para o capítulo, por favor, 4.
No capítulo 4, Daniel já tem por volta de 50 anos de idade. Foi quando ele interpretou o segundo sonho de Nabucodonosor. Vai aí no capítulo 5, por favor. Daniel já está com mais ou menos 63, 65 anos de idade. Foi quando ele foi convidado para ir lá no baile funk lá do Beltesazar, que apareceu a mãozinha do terror escrevendo lá. E o Daniel já estava comandando lá na Babilônia. E o rei falou: o que está escrito aí? Daniel falou: está escrito o seguinte: perdeu Playboy. Você vai morrer hoje, sua praga. Você aprender a fazer os utensílios da casa de Deus de copo que pinga. Aquela mesma noite o miserável morreu. Ele tinha 63 anos. Quantos anos ele tinha? E o capítulo 6, que é o mais lindo do livro de Danny Boy, qual é? Daniel estava onde, gente? Na cova dos leões. Quantos anos tinha? Aproximadamente 70. Você sabe por que eu fico chocado? Porque eu tenho 2 filhos, e eu compro aquelas bíblias de criança para o Davi e para a Amy. Tem 1 milhão delas lá em casa. E nessas bíblias, eles colocam um menino na cova. Foi o Ulisses Guimarães que entrou na cova. Um homem veio, uma pessoa até cogitou, falou: os leões não quiseram comer porque era só mochiba. Um vovô que entrou na cova. Só que era um vovô surtadinho, impedido, a cabeça dele completamente doida. E do capítulo 8 em diante, do 7 em diante até o 12, tem as maiores revelações já dadas para um homem. Só tem revelações iguais, do capítulo 7 até o 12, no livro chamado das revelações, no livro do Apocalipse. Tanto é que o livro de Daniel é conhecido como o Apocalipse do Velho Testamento. E aí, Daniel morre por volta de 100, 110 anos de idade. É a morte de Daniel. Agora volta lá no capítulo 1. Quem acha que Daniel marcou a sua geração? Gente, Deus usou Daniel para tirar reis e colocar reis. Para tirar reinos e colocar reinos. Agora, para a gente aprender o segredo desse verdadeiro super-herói de Deus, que não tem nada a ver com o super-homem, você tem que estudar o capítulo 1, que era quando ele tinha quantos aninhos? 15 aninhos, guti-guti. Sabe o que é que eu amo? Os começos silenciosos. Quando Deus começa a formar aquela célula terrorista assim, ninguém está vendo. Porque de repente você só vê as torres gêmeas caindo. Quem fez isso? Mas vai lá atrás para saber. Vai lá atrás para ver. Eu profetizo que Deus nessa conferência está levantando aqui um monte de gente que vai lá para as faculdades, para a sala de aula, para o prédio, para a rua. E você vai fazer um arraso para Deus, porque Ele vai fazer de você o Daniel dessa geração. Você vai sair daqui com uma mentalidade de super-herói de Deus. Você é o pastor de Brasília. Você é o pastor do seu bairro. Você é o pastor de onde você mora. Pastor David Young Cho, no início do ministério dele, chegou perto dele uma veinha. Ô pastor, eu estou querendo trabalhar mais para Deus, o que eu faço? A senhora mora onde? Naquele prédio grandão que tem no centro da cidade. Eu declaro a senhora pastora do prédio grandão no centro da cidade. Como assim? Aquele povo é da senhora. Se vira. Se vira. O que eu vou fazer? Um beijo, tchau. A velhinha foi debaixo de cada porta colocando papel. Fez uma célula na casa dela, foi juntando gente. Aí deu gente demais, foram lá para a cobertura. Aí deu gente demais, foram lá para embaixo. Aí não tinha mais. Converteu tudo. Tinha dentro do prédio, todo ser que vivia, a samambaia, as plantas, os cachorros. Converteu todo mundo, chegou e falou: pastor, já converteu todo mundo. O pastor falou: então eu declaro você pastora do conjunto habitacional. Era um monte de prédio. A veinha pirou dentro de um monte de prédio. Um adolescente da igreja falou: pastor, eu estou aqui, eu estou querendo servir mais o senhor, o que eu faço? Onde é que você estuda, menino? Estuda, qual colégio? Esse colégio municipal Zé das Couve. Você agora é o pastor da escola municipal Zé das Couve. Ele falou assim: você não acha que é muito para mim não, pastor? Um menino? Ele falou: eu declaro você pastor da sua sala de aula, vai embora, é o máximo que eu posso fazer. O menino foi pregando, foi endoidando, foi fazendo reunião, escrevia versículo no quadro, pirou, o garoto pirou. Resultado,
A sala ganhou, chegou e falou: pastor, agora eu já ganhei minha sala. Então eu declaro você pastor do Colégio Municipal Zé das Couve. E o menino endoidou. O menino conseguiu levar o pastor, né, no colégio e fazer um culto. E o colégio inteiro numa manhã se entregou a Cristo. Começou a virar lugar de reunião. Os heróis de Deus são assim, muitas vezes fracos, muitas vezes anônimos, muitas vezes estranhos, muitas vezes sem nome. E eu quero te mostrar no capítulo 1 de Daniel os segredos para um cara, para uma mulher, um homem que Deus vai usar para marcar essa geração. São segredos tão simples que eu tenho medo de você passar por cima deles e não prestar atenção. Mas eu chamo o capítulo 1 de Daniel de o cartão de visita dele. Sabe quando você chega assim e fala assim: quem é você? Você fala assim: my name is Bond, James Bond. O capítulo 1 já mostrava que Daniel ia arrebentar no resto da história. Você vai fazer alguma coisa relevante para Deus nesse mundo? Vai ou não vai? Então veja comigo aí os segredos de Daniel para uma história muito doida. Os 3 versos primeiros estão dizendo aí que o rei chegou lá, tomou tudo, levou tudo embora. E eu quero então te mostrar agora quais são os segredos que estão aqui. Veja o verso 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro segredo desse super-herói chamado Daniel, sabe qual é? Aceite a Babilônia que Deus tem para você. Deus não precisa de você no céu. Por quê? Porque o apóstolo Paulo já está lá, evangelizando os anjos. Abraão está lá, caramba. Eu vou para o céu para quê? Fala assim: nós temos que decidir se nós estamos querendo ir para o céu por causa de um escapismo, ou se é porque a gente realmente cumpriu a carreira. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. No dia que você disser isso, vai ser... Aí Deus falou: olha, terminei meu trabalho com você. Deus deu para Daniel uma Babilônia. É engraçado como que Deus entrega locais para a gente. Por exemplo, Cesareia de Filipe. Tinha um cara chamado Filipe, e o Filipe pirou tanto na Cesareia que a Cesareia virou Cesareia de Filipe. Daniel da Babilônia. Gente, sabe o que os babilônios faziam quando dominavam o povo? Pegava o povo, matava os inteligentes, acabava com eles, deixava só os meninos, as mulheres, separava pai de filhos. Foi isso que... Imagina, Daniel lá em Israel, ouvindo o CD dele do Cirilo, vendo televisão, ouvindo as canções, indo para o culto. De repente os babilônios invadem, pega os moleques, separa da mãe, enfia esse menino lá no país. E gente, Daniel foi escravo na Babilônia? Sim ou não? Mas do meio da vida dele para frente, ele virou um cara reconhecido e aceito, e até amigo dos reis da Babilônia. E ele poderia largar a Babilônia a hora que quisesse e voltar para Israel. Ele voltou? Existe alguma história na Bíblia de Daniel no seu país? A história de Daniel todinha se passa onde? Se passa onde? Na Babilônia. O que é Babilônia, gente? É o exemplo, é a palavra bíblica mais utilizada para se referir a um lugar onde não tem Deus. Deus tem uma Babilônia para mim e para você. Primeira coisa que um super-herói de Deus faz é o seguinte: eu não estou aqui para salgar saleiro, eu não estou aqui para aguar piscina. Já viu uma pessoa pegar uma mangueira e falar: essa piscina está muito seca, deixa eu ficar aguando ela aqui. Já imaginou alguém iluminar a luz? Ilumina mais essa luz ali, que ela está com pouca luz. Eu queria que jogasse luz na luz. O objetivo de Deus é uma Babilônia para cada um de nós. Então aquela sala de aula onde aqueles meninos falam que é um monte de palavrão, aquele lugar onde você trabalha, cheio de homossexual, de beberrão, de gente que xinga Jesus, é lá mesmo que Ele te quer. Só que você não vai para Babilônia. Ai, não ir para Babilônia. Você chega lá e fala assim: Babilônia. Babilônia. Você chega na Babilônia com outra cabeça.
Você tem que sair daqui hoje e voltar para sua casa, pro seu bairro, para onde você for, com uma mentalidade assim: Babilônia é minha, Babilônia é minha, e eu vou renomear esse trem tudo aqui, e eu vou expulsar esses capetas daqui, e eu vou mudar esse negócio tudo aqui. Deus vai me dar a minha Babilônia. A Babilônia é sua. Qual é a sua Babilônia? Uma mulher me ouviu pregar esse sermão. Ela era diretora de uma escola particular chique, no alto da avenida mais chique de Belo Horizonte. Deitada eternamente em berço, estava lá um bibelô de Jesus. Sabe o que aconteceu com a dona? Ela me ouviu pregar o sermão e Deus, pouco tempo antes, tinha falado assim: larga tudo e vai virar professora numa escola municipal lá no morro. A menina foi. Todo dia na porta da escola tinha polícia, e confusão, e gangue, e venda de droga, e menina grávida, e prostituição. E ela chorava: Deus, o que o Senhor me trouxe para cá? Deus, o que o Senhor me trouxe para cá? Quando ela ouviu a palavra, essa palavra que eu estou pregando simples aqui, ela falou assim: não entendi. Lá na escola dos playboy, lá não precisava de super-herói, não precisava de um agente de Deus, mas agora Ele me trouxe para cá. E ela mudou o pensamento dela. E ela começou. Aonde você está inserido, hein? Aonde você está inserido? Conversei outro dia com uma menina que está no mundo da moda. Gente, o mundo da moda é um dos mais perdidos do mundo. E eu falei com essa menina: você vai salgar esse mundo da moda aí, e você vai falar de Deus lá na moda. A política, será que precisa de alguém para mudar a política, gente? Pouquinha coisa, né? E os esportes? Será que precisa de alguém para chegar e falar assim: o mundo do esporte, eu vou tomar ele para Jesus? Será que precisa de alguém? Sim ou não? E as faculdades, meu Deus do céu? Que hora que Deus vai levantar uns alunos doidinhos na sala de aula, hein? Que bate o olho com o professor, que discute no nível de intelectualidade deles, não é ficar falando: eu te amarro em nome de Jesus. Não, é discutir, é mostrar para eles que eles estão perdidos e Cristo é a resposta, mas na linguagem deles, do jeito deles, pondo eles no chão. Cadê os super-heróis de Deus que vão marcar esse mundo para Deus? Primeira coisa que um super-herói de Deus faz: ele não corre do pau. Tem Babilônia? Onde é que é Babilônia aqui, Jesus? Eu estou indo. Fala o seu nome e fala onde você mora. Fala assim, ó: Lucim de Belo Horizonte. Fala aí. Zé das Couves de Brasília. Fala. Eu estava assistindo um filme de época outro dia, Troia, com aquele clone meu, o Brad Pitt. Estava lá assistindo. Aí eu falei: Deus, por que eu não nasci numa época ferrada dessa, hein? Sem ar-condicionado, um calorão, um mosquito posando na gente, sem internet, sem Atlético Mineiro. Por que eu não nasci numa época dessa aí? Deus falou assim comigo: porque a Babilônia que eu tenho para você é hoje. Sabe qual é a Babilônia que Ele tem para mim? Cuidar de jovens. Não é fácil, gente. Mas eu vou correr. Que é isso, meu filho? Outro dia eu tuitei uma frase do hino nacional: verás que o filho teu não foge à luta. Vou até o fim, eu morro, mas eu não vou largar aquilo que Deus entregou na minha mão. Quando Daniel entendeu que o projeto de Deus para ele não era férias na Babilônia, que ele ia para lá e ele ia morrer lá, aí nasceu o Kung Fu Panda dentro dele, assim, ó. Aí ele virou o herói da ocasião, e ele se levantou para fazer diferença. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: eu sou a pessoa que Deus vai usar nessa última hora. Então o primeiro segredo de um verdadeiro super-herói é você não fugir do que Deus tem para você. Amém? Você sabe o que Deus tem para você? Começa a se perguntar, porque quanto mais cedo você descobrir, mais cedo você vai trabalhar naquilo ali. Segundo segredo está aí. Veja aí comigo do verso agora 4 para frente. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa o rei designou-lhes uma porção de comida e de vinho. Eles receberiam treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Olha o verso 7 para mim, por favor.
O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, Azarias, Abdinego. Sabe qual a segunda característica de um herói de Deus, de uma pessoa que Deus vai usar? Ela tem seus valores firmados. Ela é a mesma em qualquer lugar. O que eu acho mais louco nessa história, sabe o que é? Daniel estava lá em Israel, na igreja, com o papai e com a mamãe, todo fofinho. Arrancaram o menino, trocaram a roupa dele, trocaram a língua dele, trocaram a comida dele, trocaram o nome dele. Gente, Daniel é um nome que se refere ao próprio Deus. Sabe que nome puseram nele? Beltesazar. Você sabe o que é Beltesazar? Era o nome do Deus que Nabucodonosor adorava. Seria como se os Estados Unidos invadissem o Brasil, separasse você do seu pai e da sua mãe, cortasse seu cabelo igual uma droga, vestisse você uma outra roupa, te desse uma outra comida, outros hábitos e te chamasse de Exu Caveira. Pombagira, por favor. Mudaram tudo no moleque, mas não mudaram quem ele era. Sabe o que deixa Deus bolado? É que a gente muda de acordo com o ambiente. Um cotô agora. Um cotô. Se eu estou no meio dos meus amigos, então agora eu vou dançar a dança de acordo com eles. Você tem que ser um inibidor de pecado calado. Falando, você tem que ser um avivalista. Você calado tem que fazer os outros parar de contar piada pornográfica. Falando, você tem que levar eles a ser batizado no Espírito Santo. Quando as pessoas estão contando uma piada pornô e você chega, eles fazem o quê? Ô fulano, vem cá pra você acabar de ouvir comigo. Essa aqui é suja e pesada. Ou então eles falam assim, ixi, chegou fulano, para. Como é que é essa sua relação, essa questão de você ser uma pessoa que em todos os lugares é a mesma coisa? Gente, Daniel falou assim, ixi irmão, muda aí, o que você tem para mudar? Muda! Mas eu não vou perder aquilo que foi semeado dentro de mim. Gente, eu estou falando de um menino de 15 anos escravo. Eu não estou falando de um intelectual, não estou falando de um político, não estou falando de um jogador, eu estou falando de um menino. A gente tem que se lembrar aqui. Então você sabe o que essa história me mostra? Que pode haver um grande campeão de Deus dentro de um corpinho pequenininho, magrinho. E pode haver um idiota dentro de um corpão, Senhor. Um imbecil. Quem está entendendo? Mas como é que nós somos? Impressionados com o visual. Olha que bênção do Senhor. Bênção do Senhor, vem aqui falar. Aí um trem que não tem nada a ver. Então, é você que vai provar para essa geração se você é uma pessoa de valores firmados ou não. Eu me lembro que o meu pai deu aula num colégio cristão. O meu pai deu aula num colégio evangélico. E um dia meu pai dava aula de português, ele falou assim, quero que todo mundo faça uma redação de tema livre. Aí ele foi corrigir as redações. Olha o título de uma redação: algumas razões pelas quais eu nunca serei crente na vida. Só o título já ganhou, já deu 10. Era um menino espírita que era da sala. Sabe qual foi o primeiro ponto? Eu nunca serei crente, porque alunos crentes colam e xingam os professores e copiam os trabalhos uns dos outros, assim como os não crentes. Eu estou falando de firmeza de valor, de firmeza de caráter. Essa é uma geração numa crise de caráter. Nós não podemos ter crise de caráter. Nós temos que ser pau de dar em doido, irmão. Nós temos que ser um negócio assim. A gente é o que a gente é e nada vai mudar, porque nós somos de Cristo. E a gente entendeu isso. E não precisa de papai e mamãe ficar me cobrando para eu orar, para eu ler a Bíblia. Vamos para a igreja. Você não está prostituindo. Deixa eu ver seu olho. Deixa eu entrar no seu quarto para ver se tem cheio de maconha. Minha filha, tem alguma cartelinha dentro da sua carteira? Você está tomando anticoncepcional? Precisa de alguém ficar fiscalizando a nossa fé ainda, gente? Precisa de ficar alguém ainda sendo babá espiritual? O mundo hoje tem esse negócio do personal, né? Todo mundo quer personal pastor agora. Os personal pastors, os caras para ficar cuidando deles 24 horas. Nega assim, quebra a beiça comigo. Que eu não tenho tempo para nem
mal olhar minha família. Eu vou ficar olhando um marmanjo que entrou no... Ô pastor, direto isso acontece. Me acompanha aí direto aí, pastor. Eu falei, eu? Vou pedir um amigo meu para fazer isso. Se chama Espírito Santo. Que ele é que acompanha o crente. Segunda característica de um herói de Deus. Primeira, ele encara a Babilônia, ele aceita ela, ele não foge dela. Segundo, ele tem valores firmados. Terceira característica está aí no verso 8, que é o verso da Bíblia sobre o qual eu mais preguei desde que eu nasci até hoje. É muito doido esse verso, Jesus. Daniel, contudo, decidiu firmemente não se contaminar com o miojo do rei e falou: vai todo mundo plantar batata, que eu não vou comer esse nojo aí não. Gente, eu estou falando de quem? Do menino de quantos anos? E ele era assim, livre ou ele era escravo? Escravo escolhe alguma coisa. Gente, sabe onde é que eles levaram o menino? Para dentro da Casa Branca. Só porque ele era mais bonitinho, conversava mais. Levaram ele para dentro da Casa Branca. Chegou dentro da Casa Branca e falou assim: eu não vou comer o cardápio do rei, gente. O menino estava com problema de cabeça. Ô menino, você está no outro país, você está no estado, você vai ter que comer McDonald's, irmão. Aqui não tem essa de comer arroz com feijão, você está em outro país. Eu decidi firmemente não me contaminar. Qual é a terceira característica de um herói que Deus vai usar? Não negocia com o pecado, ele não se contamina. Olha 3 razões pelas quais talvez Daniel tivesse se abstido da comida do rei. Primeiro, porque a comida do rei era contrária à dieta judaica. Segundo, porque a bebida do rei continha álcool. E terceira, que a comida do rei era consagrada a ídolos. Mas o certo é que Daniel não se contaminou. Põe uma coisa na sua cabeça: todo dia de manhã Satanás vai servir um prato para a gente. E Deus também. Por isso que o Salmo 23 diz assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus. Deus serve a mesa e fala: filho, olha o que eu tenho para você aqui. Aí o capeta senta daqui e fala assim: você vai comer esse chuchu aí? Satanás, vai lá para suas negas. Eu prefiro comer chuchu. Ah, eu tenho um negócio muito mais gostoso. É na presença dos inimigos que Deus nos serve. Todo dia Daniel tinha que recusar a comida do rei. Gente, olha para cá. Todos os dias, quem Deus vai usar vai ter que dizer não para as propostas dessa terra. Eu não estou dizendo dia sim, dia não. É todo dia. Todo dia. Um jovem, certa vez, eu ganhei ele para Jesus. O menino era garoto de programa. Tinha várias relações sexuais, às vezes por noite. Eu chamei o rapaz, falei com ele no final do culto: ó, vou te avisar, para depois você não ficar, tá? Você não faz drama, ó. Vai cair mulher de paraquedas na sua mão. Vai cair só assim, maravilhosa, esplendorosa, gigantamente maravilhosa e tudo de poderosa. Só nessas categorias que vão chegar. Mulher bonita nunca mais você vai ver. É só esplêndida para cima. Tá dado o recado? Não, pastor, valeu. Isso foi sábado. Eu preguei no culto sábado, 10 horas da noite, acabou o culto, fui embora para casa. 11 e pouca da noite, eu estou lá em casa com o Davi. Eu morava no segundo andar. Eu mudei de casa, dessa casa, e eu morava no segundo andar. E eu sem camisa, só de short, tentando fazer o Davizinho dormir. De repente eu ouço lá embaixo assim: ó pastor. Eu cheguei e falei: ô velho. Aí o Davizinho assustou no colo. Falei: caramba, acordou meu filho. Aí eu entreguei o Davi para a Patrícia. Fui descer lá nervoso. O que foi, velho? Pastor. Nossa, aconteceu, pastor, o que você falou. Foi em 1 hora. Nem eu achava que era dessa. A pomba então ouviu o meu diálogo com você. Aconteceu, pastor. Deixa eu te contar o que aconteceu. Eu saí de ônibus, desci na rua lá de casa. E a minha rua lá de casa, ela não tem fim. A minha casa é a última, lá no final. Nisso que eu estou andando assim, estou com a minha biblinha na mão. Quando eu olho lá no portão de casa, uma lasca de uma loura encostada assim no portão assim, de shortinho. Aí eu olhei e falei assim: ai, Jesus, me ajuda. Aí eu fiz igual
essas pessoas que estavam, essas meninas vindo da escola, já viu que eu pego a pasta assim, na frente assim. Ele disse que abraçou a Bíblia assim, falou, vai comigo, Jesus, que esse negócio é muito. E aí ele foi andando. Quando ele chegou assim, ela estava no portão. Ele falou, boa noite, tudo bem? Oi, fulano, você está jóia? Tudo bem. Você não está me reconhecendo, não? Eu falei, não. Eu sou vizinha, moro aqui 4 casas para a direita, para a esquerda. É. Você é... Eu sou filho da dona fulana. Tá, tudo bem. Vamos lá em casa tomar um refrigerante, uma coisa? Ele falou, não, eu tenho que entrar porque amanhã cedo eu tenho escola bíblica. O cara que era o maníaco do parque indo para a escola bíblica, só Jesus. Aí ele falou... Aí ela, a menina, estava encostada assim, aquele monte de cabelinho louro na perna assim. Disse que ela deu um tapa aqui assim. Falou assim, eu sei o que é que você faz. Eu sei quem você é. Você já me cantou até algumas vezes aqui na rua. Eu nunca saí com você. Hoje não tem ninguém lá em casa e hoje eu quero. Já quero. Diz que ele pegou e falou assim mesmo, aqui pra você, capeta, eu te quis lá atrás, hoje eu não quero mais. E saiu correndo. E a mulher com as lascas de perna desse tamanho saiu correndo atrás dele. E ele correndo e a loura atrás. Perdão os irmãos loura aí, mas era uma loura, então ele pegou até um trauma de loura, coitado. E ele voou, ele falou, pastor, eu não tenho coragem de voltar para o meu bairro. Me arruma uma casa aí para eu dormir, um corredor, Eu tive que ligar para um jovem da igreja e pedir, velho, recebe um menino aí, que ele está com medo de uma mulher que tem aí. Será que você vai conseguir correr do manjar do rei? Ou você vai ficar no Facebook com ele assim, para. Não, eu já te falei que não. Conversando com o pecado. Gente, Daniel decidiu firmemente que ele morria de fome, mas a comida do rei ele não punha na boca. Ele decidiu não se alimentar do lixo que Satanás tem para essa geração. Cara, sai da pornografia, velho. Menina, sai dessa vida de Marie Claire, entendeu? Acorda! Você é serva do Deus vivo. Você não precisa se vender, você não precisa se baratear. Você é dele. Super-herói de Deus corre desses manjados do capeta. Quarta característica de um herói de Deus está aí no verso 9 a 14. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao rei, ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Qual é a quarta característica dos heróis de Deus dessa geração? Eles não têm medo de propor e de enfrentar desafios. O cozinheiro lá do palácio falou: Daniel, se você não comer a comida do rei, eu que vou morrer, não é você não. Você vai me assistir morrer e depois eu vou te assistir morrer. Daniel falou assim: gente, eu tenho que lembrar o tempo todo, nós estamos falando de um menino de quantos anos? A que hora nós vamos ver esse caráter nos meninos de 15 anos de hoje, hein? Que hora nós vamos ver menina de 15 anos com a cabeça lá do céu, assim, parece o diálogo de um adulto, entendeu? Porque hoje nós somos muito adultos porque não precisa,
como o Nelson falou aqui, está despertando um amor cedo demais. Fala em namorar, fala em beijar, fala em casar cedo. Mas em falar em mudar o mundo, caramba, que hora nós vamos falar isso? Ah não, depois que eu casar, tiver meu carro, tiver minha casa, aí depois que eu tiver... O que você não fizer para Deus hoje, você não vai fazer depois que você casar, depois que você tiver dinheiro, depois que... Não vai. O que eu amo na história de Daniel é que a loucura dele por Deus era idêntica quando ele era escravo, e era idêntica quando ele já era um cara que mandava na Babilônia para cima e para baixo. Não mudou nada. Danielzinho, gente, vira para o cozinheiro e fala assim: então eu vou propor um negócio aqui. Eu e meus amigos vamos comer a comida que agrada a Deus, e vocês aí comem a comida aí da pombagira. E no final nós vamos sentar para ver. Gente, isso aqui é característica de uma pessoa que vai marcar esse mundo. Eu me lembro que eu estudava num colégio, e eu ficava falando de Jesus, e eu ficava falando de Jesus, e eu pregava, e eu dava Bíblia, mas eu não me afastei dos meus amigos não, porque o crente não pode se afastar. Você salgar, você tem que estar no meio deles. Você ser luz, você tem que estar... Era a minha Babilônia naquela época. E eu lá. E aí, de repente, os meninos disseram assim para mim, o pessoal: ah, Lucinho, você enche muita paciência. Esse negócio de ser crente está com nada. Isso não vale nada, eu não sei o quê. O que a gente ganha sendo crente? Eu falei assim: nós estamos em abril. Até setembro, vocês vão ver se vale a pena ser como vocês ou se vale a pena ser como eu. Ah, tá bom, tá estressado, tá nervoso. Naquela época, gente, a escola era por bimestre. Era 4 bimestres. Setembro fechava o 3º bimestre. Eu fui o único aluno da turma que no fechamento de setembro já tinha passado em tudo. E os meus amigos começaram a vir em mim no final de setembro e me pedir ajuda e me pedir oração, porque ninguém tinha passado. E eu fui à aula de setembro para frente por hobby, porque eu já tinha passado em tudo. E eles começaram assim: ô velho, me ajuda aí, velho. Ah, você está me pedindo oração? Ah, não, você me zoou. E eu pude chegar diante da turma e falar assim: viu a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve? Vocês riram de mim, mas olha aí como é que vocês estão hoje. Um dia eu e um amigo chamado Cláudio evangelizando uma pessoa no meio da rua, na Avenida Espírito Santo com a Avenida Amazonas com a Espírito Santo, em Belo Horizonte, conversando com o cara falou assim: vocês estão lendo Bíblia? Bíblia é papel, Bíblia aceita tudo. Aí eu fechei a Bíblia assim e falei assim: Claudinho, segura a Bíblia aí. Nós não vamos citar mais nenhum versículo para esse cara. Vamos resolver esse negócio aqui fora da Bíblia. Ele falou: vamos. Você sabe o que o cara cria? Em ET. Depois eu que estou errado de cheirar a Bíblia. O cara cria em ET. Aí ele falou: não, eu creio que os ETs vieram e que eles estão entre nós. Esses papos cabulosos de quem cheira muito. Aí o cara vira para mim e diz assim, eu falei com ele assim: então ó, não vou citar a Bíblia mais não. Sabe o que nós vamos fazer? Um negócio muito simples. Eu vou orar para o meu Deus sobre a sua vida, você vai invocar os ETs sobre a minha. Quem ficar de pé no final serve o Deus verdadeiro. Acabou. Não vamos fazer isso? Ele ficou assim: vamos. Aí o Claudinho olhou para mim assim. Eu olhei para o Claudinho, mas eu falei de raiva, gente, porque eu fiquei com raiva do cara. Saí e falou assim: isso aí, eu posso pegar um papel higiênico, escrever o que quiser, nem por isso vai ser verdade. E eu fiquei nervoso, que ele comparou a Bíblia com... Aí eu fechei a Bíblia e falei: não lê nem... Eu ia falar com ele assim: é bem que a Bíblia falou de você um dia, que a Bíblia fala assim: não dê pérola para os porcos, seu leitão. Mas eu segurei e eu propus o desafio. E aí, quem ora primeiro? Ele falou assim: vocês oram primeiro. Aí eu falei: Claudinho, você ora, eu vou ficar aqui do lado. Claudinho pôs a mão na cabeça dele, gente. Eu já vi oração de flash, mas aquela ali, presta atenção, quando o nome de Deus está em jogo, a Trindade desce armada. Armada! Você não precisa ter medo de apoiar a sua vida no que a Bíblia diz. Vai dar certo, irmão. 3 coisas vão acontecer: ou vai dar certo, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Sabe o que aconteceu? Deu certo. Na hora que o cara pôs a mão, Claudinho pôs a mão na cabeça do cara, ele disse assim: Senhor Jesus. Acabou.
O cara bufo no chão e começou igual uma cobra. Assim, de olho fechado, igual uma cobra mesmo, serpenteando no chão. Aí Satanás veio um pouco, começou a parar. Sai! Sai. Aí o cara acordou, nós colocamos ele de pé, arrumamos uma água para ele numa banca de jornal. Ele falou, o que foi? O que aconteceu? Eu falei, cara, o Zé T estava bravo aí. Você é de Varginha não, né? Levamos esse homem a Cristo. Quem vai marcar essa geração não tem medo de desafio. Você não é o Ronaldinho no final da Copa de 98. Aí eu vomitei lá dentro lá, e agora eu não vou, não põe meu nome aí. Verás que o filho teu não foge à luta. O pau vai comer, e quanto mais o pau comer, final de Hebreus 10 diz o quê? Nós não somos como Michael Jackson, que retrocede, que anda para trás. Nós somos dos que avançam e parte para cima. Amém? Quinta característica de uma pessoa que vai mudar esse mundo, dos heróis de Deus, verso 15 e 16. Passados os dias, os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Quem vai ser o herói dessa última hora? Deixa eu ver. Quem vai ser o campeão de Deus, a campeã de Deus? Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer pequenas, grandes coisas para Deus. Sabe o que o Daniel conseguiu? Ele conseguiu mudar o cardápio da Casa Branca. Não era mais a comida que o rei tinha determinado que era servida. Era a comida que Daniel provou que era melhor. E Deus olhou lá de cima e falou assim: esse menino conseguiu trocar o cardápio da Casa Branca por amor a mim. Eu acho que eu vou usar ele também para trocar reis e trocar reinos. Entenda isso. Antes de você fazer grandes mudanças aí no mundo, Ele vai te usar para fazer pequenas mudanças dentro de casa. Eu prefiro fazer 50 coisas pequenas para Deus do que ficar esperando anos para fazer uma mega grande coisa. Eu prefiro dar um telefonema para um amigo para vir para a igreja. Por isso que eu fico no Twitter. Quem me segue no Twitter vê. Todo mês eu proponho uma loucura diferente. Andar com a Bíblia 24 horas. Esse mês agora a proposta é: eu falo de Jesus sem dó. Essa é a hashtag. É você todo dia falar de Cristo para pelo menos um. Aí no outro mês, orar 30 minutos. Aí no outro mês, um jejum radical. Aí no outro mês, uma oferta doidinha. E vai assim. Você começa fazendo. Eu estou querendo treinar os jovens dessa época para a gente começar fazendo coisas pequenas, trocando os pratos de miojo, para daqui a pouco a gente estar mudando a comida do mundo inteiro, caramba. Um jovem chegou perto de mim, chamado Igor, menino lindo, falou comigo assim, Lucinho. Ele é meio encurvado assim, e ele fala meio fanhoso. Ô, pastor Lucinho, preciso te falar com você. Eu formei agora em o nome de um curso que nem ele sabe. Ele estudou 5 anos, eletrostática magnética, um trem, negócio de avião. Tem uma meia dúzia só formada nesse país que sabe mexer com esse espírito ruim desse curso dele lá. E ele falou comigo: pastor, teve agora a formatura e agora vai ter a festa da formatura. Eu fui o único aluno que não foi na reunião para decidir como seria a festa. São 50 amigos que eu tenho na sala de aula. Na reunião o pau comeu, pastor. Adivinha por causa de quem? Por minha causa. Foi o que você fez, velho? Que eu pensei assim, esse menino é tão marcha lenta, como é que ele... Mas é isso que me impressiona, que Deus não está a fim de mudar nosso jeito, Ele está a fim de mudar nosso gênio. Ele respeita o seu jeito. Você não precisa ser igual eu. Você não precisa ser boca reganhada igual eu. Você não precisa cheirar a Bíblia igual eu. Eu não mandei minha mulher cheirar a Bíblia. Eu não mandei ninguém fazer nada. Isso é comigo. Agora, dentro do seu jeito, Ele te respeita, mas Ele vai te usar para pirar esse mundo aí do seu jeito. O Igor já encurvado assim, ó. Falei: Igor, o que você fez, velho? Ele falou assim: pastor, metade da turma ficou brigando com a outra metade, dizendo assim: vamos pôr bebida alcoólica na festa? A outra metade dizia assim: não podemos pôr.
O Igor é o único crente da turma, e ele pregou para a gente os 5 anos do curso, e a gente não pode agora, gente, pôr bebida alcoólica na fé. O outro lado falava assim: eu quero que o Igor morra, eu quero tomar pinga até sair pelo ouvido. Aí a outra metade falava assim: não podemos fazer isso, gente, não vai ferir o menino, isso, ele deu Bíblia para a gente, ele fez a gente beber óleo da unção, ele esfregou Bíblia em nós. Aí o outro lado falava assim: vai para o inferno. Eles apelidaram ele de Cavaleira, porque Igor Cavaleira, é difícil pregar para quem não entende de banda, né? É a banda Sepultura, mas vocês são muito crentes. Então, eles falavam: eu quero que o Cavaleira vá para o inferno. E o outro lado falava assim: não podemos fazer isso. E aí, pastor, assim, eu estou aqui para te falar que não vai ter bebida alcoólica na festa por minha causa. Ô, gente, eu fui tomado por um choro eu comecei a chorar. E o Espírito Santo me tomou e eu falei assim: assim diz o Senhor, já que Ele pôde contar com você para fazer algo tão pequeno para a glória dEle, você se prepare, porque grandes coisas Ele tem reservado para você. Não pense você que você não arruma a sua cama. Ah, mas eu quero ganhar o mundo. Ah, eu quero... Certa vez foi um missionário chinês da minha igreja, 2 meninas no final do culto: ai, a gente tem 5 anos que a gente está orando, porque a gente quer ser missionária na China. A mãe do lado falou assim: eu não sei como missionária, elas não fazem nem a cama delas na hora que levanta. Sabe o que o missionário fez? Virou para as duas e falou assim: ai, as meninas: hã? Falou: ah, vocês estão desclassificados mesmo, tem 5 anos, vocês não aprenderam a falar oi. Em chinês não tem, muda o plano, muda o sonho, muda aí. Você vai começar com coisas pequenas. Quem está entendendo? Gente, Daniel fez as coisas mais loucas para Deus, mas primeiro ele mudou um cardápio. Balança quem está do lado aí e fala assim: é com você? É com você que Deus está falando, trem? Verso 17, está acabando. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, diga comigo, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Quinta característica de quem vai marcar essa geração do super-herói de Deus, sabe qual é? Esse herói vai usar os dons que Deus deu para alcançar essa geração. Todos os 4 tinham os mesmos dons, mas Daniel tinha um dom que os outros 3 não tinham, que era o dom de interpretar visões e sonhos. Aí você pega o livro de Daniel e lê do capítulo 1 até o último. Em praticamente todos os capítulos, Daniel usa esse dom para a glória de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você aqui: todos nós que estamos aqui temos de 500 a 700 habilidades especiais. Todo ser humano normal, que tem as funções psíquicas normais, nós temos de 500 a 700 habilidades especiais. Então não tem como você dizer para mim que você não tem dom. Na verdade, você é um poço de dom. Tem gente sentada aqui hoje que eu te garanto que você é o melhor no que você faz aqui nesse cerrado velho aqui. Tem tanto talento aqui dentro nessa noite, mas eu te pergunto: esse seu dom e esse seu talento já foi usado para a glória do Senhor? Quem sabe você sabe línguas? Você já usou essas línguas que você sabe falar espanhol para traduzir para um missionário? Você sabe fazer... Ô velho, você é bom em internet e nunca marcou um arrastão virtual. Eu não entendo pinóia de internet. Sabe quantas vezes eu cheguei e fiz mobilizações na internet? Outro dia, gente, eu coloquei uma hashtag como a número 1 do Brasil, o top do trem de Brasil. Uma hashtag, eu não sei nem o que é hashtag. Quem sabe você sabe dirigir, nunca passou lá em Taguatinga, no Gama, nesses lugares que ficam em outra dimensão, para poder trazer alguém para a igreja. Quem sabe você é advogado, fala bem no tribunal, mas na igreja o pastor não pode contar com você para dirigir nada, porque você só é bom para falar: Senhor excelentíssimo, meretríssimo, lá. Para Deus você é uma inconha. Você usa o seu dom para a glória de Deus. Homens que sabem cantar as meninas: e aí, tudo bem? Oi. E não sabe usar essa lábia para ganhar para Jesus.
Eu fui pregar em Itabira, no interior de Minas. Olha que história mais engraçada, essa é engraçada. O pastor, eu acabei de pregar, o pastor da igreja me apontou 2 jovens. Falou, tá vendo aqueles 2 jovens ali? Tô. Esse jovem ali, aconteceu uma história com esse pastor que é assim, é a história do meu ministério. Falei, o que é? Esses 2 jovens fizeram faculdade de teatro. Eles mudaram lá para o Rio de Janeiro, sei lá para onde, que é muito difícil achar essa faculdade. E eles fizeram faculdade de teatro. Eles são os melhores de Minas Gerais para fazer interpretação, teatro e tal. Eu virei para os 2 e falei assim, eu estou querendo fazer um teatro para impactar os jovens no centro de Itabira, na praça principal. Eu queria fazer um negócio onde eu serei Deus, você será Sansão e você Dalila. E a gente fazer uma interpretação, um negócio lá e tal. Vamos fazer? Não, pastor, não. Vai, entendeu? Vai pegar mal. A gente porque a pessoa, gente, parece que quando ela fica especializada na área, ela fica chata. E o áudio? Vai para o inferno. É abrir a boca e falar, desgramado. Não, mas e a luz? Vontade de... Não, mas assim, e o senhor vai panfletar? Não, amigo, eu só estou querendo ir para a praça. Vamos pra... Não, resumindo, os 2 mais capazes disseram não. Aí eles foram arrumar um emprego à altura. Onde é que eles arrumaram emprego? Na prefeitura de Itabira. Sabe o que a prefeitura fez com os 2? O pastor da igreja pega o ônibus um dia, desce na praça central. Quando ele chega na praça, ele viu 2 camisinhas, 2 preservativos ambulantes, de chapeuzinho e tudo, entregando folheto sobre doença sexualmente transmissível. Quando ele chegou, ele falou 2 camisas, que ele olhou, eram os 2 caras, e os 2, o pastor viu, e já morreu, na hora morreu, e começou a rir. Os caras, não pastor, não, nem fala nada pastor, Deus já falou tanto com a gente. Moral da história, você não quer usar seu dom para a glória de Deus, você vai virar uma camisinha, um preservativo. Não quis passar vergonha para a glória de Deus? É isso aí que vai acontecer com você. Qual é o dom que você tem? Você sabe cozinhar? O que você sabe fazer? Coloca esse dom para a glória do Senhor, amém? Vamos ver agora finalmente aqui, 18 a 20. Agora é o fechamento do pagode, ó. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Sabe qual é o resumo da história? Eu falei para você que as características do super-herói de Deus para essa geração, você viu que são características simples. Quem anotou aí? Primeira, você aceita a sua Babilônia. Segunda, qual é? Firma seus valores. Você não muda porque você muda de lugar. Terceira, qual é? Você não aceita, você não negocia com o pecado, você não come a comida do rei. Qual é a quarta? Não tem medo de desafio. Quinta, usa os dons que Deus te deu para fazer coisas pequenas. E você sabe qual que é a sexta e última? Você fala de Deus para o mundo e deixa o mundo ver Deus em você. Grava bem o que eu vou te dizer. Está chegando a hora do teste final para cada um de nós. Daniel e os amigos deles ficaram lá dentro do palácio, lá, aprendendo. Mas chegou o dia do grande teste. E no dia do grande teste trouxeram ele diante do rei do mundo. Nabucodonosor não era o rei só da Babilônia, ele era o maior rei da terra naquela época. Eu vou profetizar uma coisa aqui: Deus vai te colocar diante de pessoas e de situações que você nem imagina. Você vai ser apresentado a pessoas que, quando ouvirem a sua sabedoria, vão transferir para as suas mãos as suas riquezas e as suas empresas e tudo que tem para você falar do reino de Deus nessa terra através dessas pessoas. Gente, na hora que Daniel chegou com os amigos,
eles eram mais sábios do que todos. Gente, o rei fez perguntas sobre tudo. Daniel, astronomia, cultura babilônica, geografia, história, matemática. Não foi 5 minutos, não foi 10 minutos, não foi 1 hora que eles ficaram ali, não. O mundo vai pegar eu e você qualquer hora e vai exigir de nós a razão da nossa fé. Nesse dia você não pode pagar pau, não. Nesse dia você tem que se levantar e dizer assim: eu fui forjado e preparado para essa hora, e agora segura aí que lá vai bala, menino. Você está preparado para chegar diante de Nabucodonosor? Você está preparado? Vou falar uma coisa aqui: Deus vai colocar as câmeras de televisão ao nosso dispor. Fala amém, menino. Deus vai colocar o mundo, a mídia vai se voltar cada vez mais para os crentes e para a igreja. Você tem dentro de você a razão da sua fé para poder falar para as pessoas? Tem ou não tem? No final, sabe o que o Nabucodonosor falou? Quero esses meninos do meu lado, eles vão me ajudar a governar, porque eu não encontrei ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não encontrei ninguém. Você vai ser esse super-herói de Deus na última hora, amém? E sabe qual a última coisa que eu tenho para te dizer, para a gente orar? Olha o último verso aí, 21. Daniel permaneceu até o reinado do rei Ciro. Você sabe o que significa isso? Olha para mim. Passou a Babilônia, passou os impérios, e Daniel entrou para uma nova realidade. Mudou aquela realidade e entrou outra, e só o que ficou foi, sabe quem? Daniel. Passará os céus e a terra, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não vai morrer triste numa cama com depressão. Você não vai ser uma velha aborrecida e mal amada. Você não vai ser um cara chato. Você vai ser uma pessoa que no dia que você partir dessa terra, você vai dizer assim: eu estou em paz, eu marquei minha geração, eu coloquei meus dons para Deus, eu fiz coisas pequenas, eu não fugi da minha Babilônia, eu não aceitei a comida do rei. Quero orar por você. Queria que você ficasse de pé. Como será o seu velório? Você já pensou nisso? Infelizmente, grave o que eu vou dizer. Infelizmente, nós só saberemos se fomos relevantes para essa geração ou não depois que a gente partir. O que as pessoas vão falar de você no seu velório? Eu já fui em tanto velório. Eu já fui em velório onde era para sepultar às 5 da tarde, mas as pessoas riam tanto. Era tão insignificante a morte daquela pessoa, que as pessoas às 2 horas da tarde estavam rindo alto, contando piada, e o pastor lá na hora lá não tinha o que falar. Aí sabe o que chamaram o cara? Gente, estamos aqui para sepultar o seu fulano. Gente boa. É o pior palavrão que podem te chamar, é de gente boa. Quando alguém te chama de gente boa, está dizendo assim: é alguém que não fez nada, é alguém que não fede nem cheira, é alguém que não mudou a vida de ninguém, é alguém que não viveu o projeto de Deus, é alguém que está fazendo o favor de rachar fora. Mas eu já fui em velório de pessoas que o corpo teve que ser sepultado à noite, já tudo escuro, porque o velório era às 4. Mas começou, o pastor falou: alguém quer falar? E um fala: olha, essa pessoa aí saía do trabalho e me pegava e me levava para a igreja sem tomar banho. Ela saía com fome, sem banho, e me levava para a igreja. Eu hoje estou aqui por causa dessa pessoa. O outro: olha, eu queria falar que quando meu casamento teve para acabar, foi essa pessoa que investiu na minha vida. O outro: olha, eu queria falar que as primeiras coisas da palavra de Deus, quem me ensinou foi essa pessoa aí. Ela teve paciência de sentar comigo e falar assim: você não pode mais fumar. Vou te explicar, orou comigo até eu me libertar do cigarro. Eu vi isso.
eu vi isso. E as pessoas chorarem compulsivamente. Está passando uma geração de homens de Deus aí. Morreu David Wilkerson ano passado. Morreu John Stott ano passado. Billy Graham está velhinho, já está para morrer. Sabe o que Deus está dizendo? Cadê os novos Billy Grahams? Cadê os novos Stotts? Cadê os novos? Eu vou encerrar falando de David Wilkerson. David Wilkerson ficou famoso nos Estados Unidos, adivinha por causa de quê? Uma foto com a Bíblia. Wilkerson era pastor de uma pequena igreja na Pensilvânia. Eu conto a história dele no livro Loucos por Jesus. Aí, ele um dia, dentro de casa, assistindo televisão de madrugada. O Espírito de Deus falou com ele assim: se você desligasse esse aparelho e gastasse o tempo que fica aí na frente me buscando, eu mudaria a nação americana através de você. Ele disse que ele riu alto. Mas ele resolveu fazer o teste. E olha o teste que ele fez: vou anunciar minha TV para vender hoje. Se amanhã até 7 da manhã, até 7:30 da manhã minha TV vender, é porque o Senhor quer que eu faça isso. O jornal entrava em circulação 7 da manhã. Quando deu 7h29, ele tomando café dele com a mulher dele na mesa, a mulher dele falou: David, você está pirando. O telefone toca 7h29. Ele pegou: é daí que está vendendo uma televisão? É. Ela é minha. Ah, mas você nem viu? Eu não preciso ver. Deus me mandou comprar sua televisão. Aí escuta. Aí ele ficou meses orando. Ele ficava 2 horas na frente da TV. Ele ficou 2 horas orando todo dia. E ele disse que foi o pior momento da vida dele, porque a oração não passava do teto. Não tem nada de romântico em servir a Deus, gente. Muitas vezes você vai obedecer a Deus e não vai sentir que está nada legal. Põe na sua cabeça. Sentir gostoso é comer Häagen-Dazs, é passear de barco em Veneza. Não confunde o reino de Deus com Disneylândia, não tem nada a ver. E aí ele orando dentro do escritório dele assim, ó: é Deus, estou aqui orando só porque eu não tenho televisão mais, tá? Porque tá valendo nada a pena. E ele andando para lá e para cá. De repente ele olhou assim naquele bolo de revistas. Tinha uma revista Life. E a capa da revista era uma gangue de meninos de rua de Nova York que estavam para ser julgados. Deus falou: larga tudo, larga a igreja, vai para Nova York, que lá eu vou te mostrar o que eu vou fazer. Eu vou salvar esses meninos dos guetos de Nova York através de você. O Wilkerson foi, com a mão na frente e outra atrás, despediu da igreja. A igreja chamou ele de doido. Ele saiu sem dinheiro, a família chamando ele de doido. Ai, nós precisamos ser chamados de doido alguma hora, meu Deus do céu. Mas nós somos muito certinhos ainda, não merecemos esse título ainda não. Chegou lá em Nova York, ele ficou sabendo que os meninos seriam levados para um tribunal para ser julgado. Naquele dia, ele ficou lá na porta do tribunal com a Bíblia. Na hora que esses meninos chegavam, vou falar de Deus para eles. Na hora que aquela gangue foi subindo, ele chegou e ele tentou passar pelos policiais. Gente, ó, Jesus amou. Aí, na hora que ele estava com a Bíblia assim, um repórter do New York Times tirou uma foto. E foi capa do New York Times. O Wilkerson com a Bíblia, tentando entregar a Bíblia, tentando falar do Deus da Bíblia para aqueles meninos endemoniados. Os pastores desceram o cacete. Todo mundo desceu o pau. Você acha que eles precisam de Bíblia? Precisa de cadeia. É um bando safado. Mas você sabe quem gostou? Os maconheiros e os drogados de Nova York. E espalhou-se pelos guetos da grande maçã a notícia de que havia um pastor que os amava e que queria mudar a vida deles por causa daquela capa. Resultado, o Wilkerson começou um trabalho nos guetos e ele ganhou milhares de jovens. E aí todo mundo aqui já leu e conhece a história do Nick, o grande líder de gangue que ele ganhou. E através do Nick veio o livro Foge, Nick Foge, e A Cruz e o Punhal. E através dele, o governo norte-americano hoje diz que o maior plano de recuperação de drogados que já existiu nos Estados Unidos da América foi o plano de David Wilkerson. Era chamado de libertação de 30 segundos. Porque o Wilkerson pegava o cara drogado no gueto, punha a mão na cabeça dele, em 30 segundos ele era batizado no Espírito Santo e levantava novo, livre da droga. O Wilkerson morreu ano passado num acidente de carro. É o único cara que tem uma igreja em Times Square. Times Square! Você vai lá em Times Square, tem lá um monte de coisa, você fica assim, de repente está assim, Times Square Church.
E ele marcou a geração dele, porque ele resolveu ser esse super-herói de Deus. Esses heróis estranhos. Você quer ser esse herói do Senhor? Você está cansado de uma vida de mesmice? Você só fala eu, meu, o meu casamento, o meu projeto. E nessa noite Deus te convoca, não para ser isso aqui não, aqui ó, não é para ser esse lixo aqui não. Eu usei essa camisa aqui para falar mal do cara. Ele te convoca a ser o Daniel dessa geração. Você quer ser? Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Nós vamos orar. Vem aqui, vem. Vai emendar um culto com o outro aqui. Mas não tem problema não. Dê nem que seja um passo fora do seu lugar. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Canta, diz pra ele, diz. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, olha o que você vai dizer agora, olha. Fala direito, fala, Senhor. Diga de novo, mais forte. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Fala com ele, diz pra ele, Deus, eu tô aqui, hein. Quebranta o Muda a Babilônia através de mim. coração, Eis aqui o teu campeão, o teu super-herói. transforma-me conforme a tua palavra, Enche-me, Deus, enche-me. e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, Diga bem forte, diga. usa-me, Senhor. Diga de novo. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui, eis aqui. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me,
está me falando aqui uns negócios, ó. Ele está me dizendo que alguns aqui, que já estão com os projetos todos encaminhados. Você já está matriculado, está tudo certinho. Ele vai mandar você largar esse negócio. Você vai falar: como assim, Deus? Como é que eu vou viver? E eu já vou te dar a resposta. Ele manda eu te dizer: o Deus que dá a visão, dá a provisão. Você já não conversar fiado com esse negócio de dinheiro. Como é que eu vou fazer? Eu estou falando que no início desse ano ele mandou eu entregar meu salário. Hoje eu não tenho. Eu começo todo mês sem dinheiro. E não tem ninguém que deposita dinheiro na minha conta. Sabe quem deposita dinheiro na minha conta? Jesus. E eu tenho filho para criar. O Senhor está me dizendo aqui de um casal casado. Vocês têm uma empresa familiar. Essa empresa está prosperando muito. Está indo de vento em popa. Mas o Senhor vai fazer algo muito grande e diferente na vida de vocês dois. Porque o projeto dele é que essa empresa financie um negócio muito maior do que a empresa. Enquanto eu orava aqui, o Senhor falou comigo: diga isso aqui que ele sabe quem são. O Senhor está me dizendo aqui que essa menininha tímida, acanhada, que estava dentro de muitas aqui, morreu essa menina hoje. O mundo vai ficar de cara com essas mulheres aqui. Vocês vão, onde vocês chegarem, o mundo vai dizer assim: menina, o que aconteceu? Você vai dizer assim: eu sou o Daniel dessa geração. E a Babilônia é minha. Tem muito homem que está aqui dentro, que o Senhor a partir de hoje vai te levantar como a coluna espiritual do lugar onde você mora e onde você vive. E a sua influência vai se espalhar. Não se assuste com coisas muito novas que vão começar a acontecer na sua vida. Pessoas que vão chegar até você, pessoas que vão querer ouvir falar, e você vai falar assim: meu Deus, o que é isso? De onde está vindo isso? É Ele que já está colocando os holofotes sobre você. Diga comigo assim: eu aceito o desafio. Babilônia é minha, e eu vou entregá-la aos pés do Senhor Jesus. A partir de hoje, morre o Lucinho, fala o seu nome, fraco, sem foco, distraído, ensimesmado. Diga: a partir de hoje, morre o Lucinho, fraco, frio, sem foco, distraído, ensimesmado, desanimado. E num lugar nasce mais um louco por Jesus. Enche-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Abraça quem está do seu lado e diga assim: Daniel, vamos lá detonar a Babilônia, Daniel. Vira para quem está do outro lado e fala assim: Babilônia te aguarda. Bora, bora, bora. Deus te abençoe. Volta para o seu lugar, Daniel. Em nome de Jesus. E vem para cá o Daniel.